Boa tarde, pessoal, tudo bom? Bom, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante que impacta de modo direto no nosso dia a dia, que é a saúde mental. E para falar sobre esse assunto, temos que conversar com alguém que entende, né? Para passar informações corretas para nós. E eu convidei a psicóloga Edione Ulian para conversar um pouquinho com nós. Obrigada, Edione, por ter aceitado o meu convite. Eu queria que tu, em primeiro lugar, se apresentasse e falasse um pouquinho do teu trabalho. Muito obrigada, Cláudia, pelo convite. Então, o meu nome é Edione Ulian, eu sou psicóloga clínica, eu sou formada desde 2002. Eu já iniciei atendendo casal, atendendo família, gosto muito dessa área. Também contribuo com a comunidade, né, através de palestras, entrevistas, né? Eu acredito que difundir o conceito, difundir ideias sobre saúde mental é muito importante. Com certeza. Muito obrigada. E assim, o que é saúde mental? Como tu define a saúde mental? Certo. Eu gosto de falar, né, dentro da saúde mental, da questão da saúde psíquica. Então, seria a saúde emocional, né? Temos muitos conceitos sobre a saúde. Num geral, o conceito ele diz respeito a algo mais abrangente, no sentido de bem-estar, né? Então, a pessoa no momento que ela se sente bem, que ela se sente bem com ela e também na relação dela com o mundo, né? Mas também a gente tem que pensar, Cláudia, que estar bem não é algo que acontece todos os dias, né? Então, é da raiz humana ter momentos ruins, ter dias ruins. Mas isso não significa que a pessoa vá ter uma crise, né, em função de um dia ruim. Então, um marcador muito importante para a gente definir a saúde emocional é justamente pensar em como a pessoa lida com os dias que ela está ruim, né? Então, a partir dali a gente consegue, né, identificar a saúde mental, a saúde emocional da pessoa. E com certeza, Johnny, tem aspectos externos e internos, né, que influenciam. E quais são eles? Muito boa pergunta, né? Os aspectos internos, eles dizem respeito a questões que já estão conosco, né? Porque se acredita que o ser humano ele não nasce como uma folha em branco, que ele já vem com uma carga genética, né? A própria ansiedade que é inata, né? As questões orgânicas também que podem desencadear questões comportamentais, né? E já as questões externas, então elas dizem respeito ao meio ambiente em geral, né? Então pode ser assim a questão dos conflitos familiares, né? As questões de traumas da vida da pessoa, de como ela lida com os marcadores da infância, da adolescência, né? Então a interação das questões internas com as questões externas é que contribuiriam para estes aspectos. Tá. E existem sinais comportamentais que indicam que a pessoa não está bem emocionalmente. Certo. Como que a gente identifica? Isso. No senso comum, né? Porque eu estou falando então para todas as pessoas, né? Se for falar só para os colegas da área da saúde, eu usaria mais termos técnicos. Então eu vou falar numa linguagem bem simples para todo mundo entender, né? A coisa mais importante que eu acredito é que nós somos únicos no mundo, né? Não existe uma outra Edione, não existe uma outra Cláudia, né? Isso se identifica pela questão da singularidade. É algo muito importante na psicologia. Nós nunca vamos atender dois depressivos iguais, dois ansiosos iguais. Cada um tem uma característica diferente. Isso aí. Cada caso vai ser estudado individualmente. Então, receita de bolo normalmente a gente não tem para passar, né? Mas o que se explica é que é importante conhecer a pessoa antes da crise, né? Então, aí eu vou fazer aquele marcador da vida da pessoa, né? Se ela é uma pessoa mais ansiosa, mais nervosa, mais sonolenta, e eu vou sempre identificar a partir daquelas características dela, né? Não assim de um manual de instruções. Então, se a pessoa está passando por uma fase assim mais introspectiva, eu vou dizer, poxa, mas ela era mais sorridente, ela conversava mais, né? O que aconteceu? Então, ali vai ser uma forma de identificar, né? O que dela, do aspecto dela, está diferente do habitual. E aí sim é muito importante verificar, né? Se é algo pontual do momento ou se é algo que pode desencadear até alguma doença mental, né? Alguma questão da saúde psíquica. E quando, Johnny, quando
a gente percebe que a gente não está bem, nosso emocional não está bem, Certo, como e quando procurar ajuda? muito importante. Sempre, né? Buscar ajuda, nós temos que buscar sempre, né? Somos seres sociais, nós dependemos um do outro. É muito importante conversar com pessoas também, né? E às vezes nessa conversa a gente descobre que precisa de uma ajuda a mais, né? Quando um conselho de um amigo, um colo de mãe, né? Não consegue dar conta, é importante sim buscar. Né? Então, o autoconhecimento, né? Eu me identificar. Então, se eu identifico que eu não estou bem, eu por mim, já é um momento para dar uma olhada. Se eu identifico e mais alguém também identifica e me sinaliza, então é um sinal vermelho, é um sinal de alerta, né? O que eu gosto muito para o momento que a gente está vivendo é que está se diminuindo muito o preconceito com as questões emocionais. Então, uma vez as pessoas só buscavam atendimento se elas estivessem realmente muito mal, né? Hoje as pessoas já buscam como uma forma de prevenção. Isso aí. Né? Então, o momento de buscar é o momento que ou eu identifico, ou as pessoas identificam, ou se as duas coisas estiverem presentes, eu não estou legal e mais alguém está me sinalizando, é um alerta vermelho. Eu preciso realmente de ajuda. A ajuda pode ser, né, o psicólogo, o psiquiatra, o médico clínico, o médico de vida do paciente, né? Se a mulher vai no gineco, o homem vai no cardio, é importante sim buscar uma ajuda. Mas já é um grande passo a pessoa quando já percebe que ela não está bem. Já é um grande caminho andado, né? Porque às vezes a pessoa, quando percebe, já está entrando numa crise. Isso aí. E a primeira crise normalmente é a mais difícil de identificar. Normalmente as pessoas resistem mais, né? Mas quando aquele sintoma já está na recordação dela, né? Eu já tive crise de ansiedade, por exemplo. E aí a pessoa começa a se sentir mal, começa a ter, né, palpitação, aperto no peito. É muito comum, num primeiro momento, descartar as questões físicas, né? Então, indo ao médico, fazendo exames, não tem nada físico, aí nós vamos investir como algo do emocional, né? Para ajudar a pessoa a descobrir como ela faz para regular, né, esse emocional dela. Porque é possível sim nós termos o controle. Né? Isso aí. E quanto à questão de gênero, homem e mulher, tem aspectos distintos entre um e outro? Certo. Também temos muitas pesquisas nesta questão, né? A própria Organização Mundial da Saúde, né, ela cita que sim, que tem alguns marcadores que diferenciam, até porque, né, a mulher, por exemplo, tem hormônios diferentes do homem. Então, nós podemos identificar TPM, né, a depressão pós-parto. Então, tem algumas questões que vão pontuar mais na mulher. Mas não significa que homem não pode chorar, que homem não pode ter depressão, né? Ou até mesmo os desencadeadores, né? Então, assim, a mulher pode ser por uma questão mais pontual de vida, sim. A questão de um luto, né? A questão de uma separação. Quando os filhos crescem, saem de casa, a mulher pode dar uma deprimida, não necessariamente entrar em depressão. O homem é mais comum com as questões relacionadas ao trabalho, né? Então, ele não está atingindo as metas, né? Então, ele pode, de repente, buscar uma fuga, né? Pode ser nas questões até mesmo do álcool, né? Ou de alguma droga ilícita. Isso. Mas isso também não quer dizer que homem não pode ter depressão e mulher não possa usar álcool, né? Fazer uso como também uma fuga. Então, tem marcadores, mas eles não são uma condição para, né? Eles são só sinalizadores. Que nem o alcoolismo a gente já associa mais ao homem, né? Mas a mulher tá bem presente também. Isso aí, com certeza. Nos dias de hoje, tanto um quanto o outro, talvez até porque mulher busque mais ajuda, né? Nós vemos muito mais mulheres indo a médico, fazendo preventivos. Talvez nas pesquisas isso também contribua, né? Que tem mais dados do feminino. E assim, a gente vive sempre com aquela cobrança, muita cobrança, né? Tanto pessoal como profissional. Como tu vê hoje a saúde emocional do profissional, do líder, com a pandemia? É bem complicado porque normalmente a cobrança ela vem de uma escala, né? Então, de alguém
que está acima, né, de algo maior, que também precisa ter um respaldo de resultados, né, precisa alcançar metas e vai cobrar, né, da pessoa que está no seu grupo de controle, então dos seus, hoje a gente fala colaboradores, né, Isso. nós não falamos mais dos funcionários. Então essas pessoas, elas têm sim sentido uma pressão maior, porque nós estamos em crise, né, está acontecendo uma crise. Então, nós podemos ver até mesmo na nossa cidade que muitos comércios fecharam, né? Muitas empresas também fecharam. Então, esse medo, né? É um medo eminente que existe. É o medo de perder o emprego ou de não atingir as metas. Então, isso vai ficar e isso vai conturbar, sim, o emocional. Pode alterar sono, né? A pessoa pode começar a ficar mais irritada do que o habitual. Pode começar a ter crises no sentido de estouros emocionais, né, de descontrole. Então é importante observar, sim, mas contribui, infelizmente, né, contribui. E assim, já faz um bom tempo que o papel do líder está mudando um pouquinho. Antes ele era aquele líder, né, que não podia errar, um líder mais. Agora ele está se tornando mais humano, né? Com a pandemia isso até ficou mais presente. Então ele demonstra sentimentos, ele demonstra que ele também tem problemas. E isso aí tudo ajuda a equipe ficar mais unida, mais integrada, porque cada um tem um problema e cada um vai falar do seu problema, né? Então a equipe fica engajada com o líder, sabendo que o líder também é como eles. Né? Eu acho que a pandemia trouxe isso muito presente, né? A função, o papel do líder está mudando um pouquinho mais o lado emocional com a equipe, né? Eu acredito que isso deveria estar presente sempre, que somos humanos e como humanos, né? Podemos ter então sofrimento, podemos ter falhas, mas em algum momento na nossa cultura foi embutido que o líder ele teria que ser blindado, né? Ele não poderia demonstrar nem alegria, nem tristeza. E hoje sim, né? Hoje se trabalha muito mais com esse lado humano, não só o lado máquina. Isso. Onde ele possa interagir, onde ele possa fazer parte, se sentir parte também, né? Então eu vejo que sim, né? Que está sendo muito estimulado essa área. Porque o líder, ele é um ser humano, ele tem problemas também, tem os problemas dele e ainda tem que direcionar, tem que dirigir uma equipe, né? Então é bem complicada a situação dele, né? É sobrecarga. É sobrecarga. Isso. Né? Cada um de nós tem uma régua interna que mede o nosso sofrimento. Então, se a gente for conversar com uma criança, ela de repente vai estar sofrendo porque não estão deixando ela mexer no celular, jogar um joguinho. Para ela, naquele momento, aquele é o sofrimento máximo. Né? Tanto que sempre o que está num sofrimento que considera maior, julga o do outro, né? Como, mas isso aí é simples de resolver. Mas todos os sofrimentos são para aquela pessoa o seu sofrimento máximo. Pessoas em cargos maiores, eles têm, sim, né? Eles têm em casa provavelmente filhos, que em alguns momentos estavam indo para a escola, outros momentos precisaram ficar em casa. Tem a esposa, tem questões do relacionamento. Cada funcionário, cada colaborador também tem seus filhos, também tem, né? Seu marido, sua esposa, seu companheiro, seu parceiro. Então, isso vai, sim, afetar de alguma forma. E um sabendo que o outro também tem o problema, eu acho que aproxima mais, né? Aproxima mais e eles trabalham juntos, né? Para superar esse momento difícil. Isso, até eu percebo as empresas, né, fazendo movimentos de prevenção até de questões de saúde mental, aonde eles abrem esse espaço de escuta, né? Esse espaço de também poder acolher as pessoas. Mesmo aquelas que não buscam, né, mas que elas possam ser convidadas a conversar. Então, eu vejo esse momento, assim, né, de uma abertura. Tem pessoas que dizem que quem não tem na sua essência essa questão da humanidade, que não mudaria, né? Mas eu acredito que qualquer pessoa pode mudar independente, né, do que for, porque é possível sim. Johnny, como que um profissional hoje vai superar essas dificuldades para conseguir cumprir metas e objetivos? Certo. Pegou nós muito de surpresa, né? Essa questão toda. Então, os estudos, eles são sempre feitos a partir daquilo que está acontecendo. Não tinha como já ter algo para prevenir ou para dizer o que fazer, né?
Então, essa questão do superar está muito ligado a se reinventar, né? A pessoa poder se adaptar. Então, para cada um na sua área, né? Então, como eu já comentei, por exemplo, na área da psicologia, a abertura para os atendimentos online, né? Até para prevenir, nós estamos aqui conversando de máscara, né? Então, conversar de máscara, conversar através de uma tela, isso é poder se reinventar, né? E eu acredito que há possibilidade de fazer trocas também entre profissionais da mesma área, de empresas diferentes, se associar também, né? Formar grupos de apoio. Eu vejo isso como muito importante. Eu acho que com a pandemia trouxe várias alternativas que antes a gente não imaginava nunca poder, né, utilizar, e hoje a gente está utilizando e está sendo bem positivo. E assim, com a pandemia, o trabalho remoto ficou muito presente. Já estava, né? Aí agora veio mesmo para ficar, e tem algumas empresas até que já estão, vão manter como fixo, né, esse trabalho. Isso. E como o profissional vai preservar a saúde mental dele trabalhando remoto? Esse foi, num primeiro momento, eu acredito, algo que mais impactou, porque quando as empresas pararam, as escolas também pararam, né? Tudo parou. Então, essa questão de se readaptar, né? De poder pensar, eu estou de casa, eu tenho que ser produtivo, né? E eu não posso deixar isso me paralisar. Então, eu orientei muitas pessoas nessa questão de que, com o trabalho remoto, elas precisariam tentar montar um modelo parecido com aquele que eles tinham no trabalho, né? No seu local de trabalho. Aquelas empresas que têm a possibilidade, né? Porque se a gente falar da fábrica, né? As pessoas têm que ir para lá. Mas para os escritórios, para alguns outros locais, então eu sempre orientei assim, tentar manter um horário, né, de acordar, fazer a pausa para refeição, não trabalhar, não exceder o número de horas, né, poder ter também flexibilidade. Então, eu preciso começar a trabalhar às 8 da manhã, mas eu marquei um compromisso. Bom, eu começo a trabalhar mais tarde, eu trabalho 1 hora depois. A pessoa aprender a administrar o seu horário. O home office, né, ele veio para ficar sempre. E mesmo dentro dessa questão da residência, um outro ponto importante que eu oriento é ter um local para trabalhar dentro da casa. Porque as famílias às vezes dizem, né? Eu queria ir para a cozinha, fazer uma refeição, mas daí tem uma pessoa trabalhando lá em reunião com câmera aberta, né? Então acaba limitando o espaço. Se a pessoa mora sozinha, até é indicado ela mudar de lugar, né? Um dia trabalha da mesa da cozinha, do sofá, né? Poder mudar de ambiente. Mas se ela mora com mais pessoas, é importante conversar sobre isso e restringir um espaço, né? As pessoas hoje fazem o seu home office na sacada, né? Num quartinho que antes não usava. Então eu vejo muita criatividade por parte das pessoas nesse sentido. Mas a gente vai ter que, como tu falou, né? Surgiu tudo tão de repente, a gente teve que se reinventar e se adaptar com o novo momento, fazer coisas que a gente nunca imaginava, usando máscara, trabalhando em casa, né? Coisas que a gente não imaginava que um dia a gente fosse passar, né? Mas tudo a gente consegue, tudo, eu acredito, tudo que é administrável. Sim. Né? E esse é o marcador para ver como está a saúde mental, né? Então, algumas pessoas se apavoraram, não queriam aceitar, né? Então, resistiram. A própria questão da máscara, no início, eu mesma fui muito resistente, né? Se ficou em casa um período, poxa, ter que sair com isso é tão estranho. E hoje, nós já mais adaptados, não significa que nós aceitamos numa boa, né? É algo que é muito difícil de aceitar. Mas nós entendemos que até preveniu. Muitas pessoas dizem, olha, não gripei nesse tempo, né? Então, eu acredito que ela veio para colaborar também. E vai ficar um bom tempo ainda, né? Um bom tempo ainda. A gente não sei se vai ficar permanente usando máscara, mas a gente vai ter que se adaptar e se acostumar. E levar a vida com a gente achar que tem condições de fazer, né? Para conseguir superar todo esse momento e conseguir crescer como profissional, as empresas crescerem, porque o desemprego está bem presente, né? Isso aí é muito preocupante, preocupa muito.
muitas Verdade. pessoas, né? Então, Isso. bom, gente, espero que esse papo, essa conversa tenha ajudado de alguma maneira, né, as pessoas a entenderem um pouquinho mais, se autoavaliarem, né? É o momento de parar para pensar como que eu estou, né? Eu não sei se tu tem mais alguma coisa importante que tu queira comentar, falar, dar alguma dica. Certo. Eu acredito assim que para um fechamento, né, que é muito importante as pessoas avaliarem como elas estão lidando com as adversidades. Né? Isso pode ser com qualquer situação, né? Pode ser então relacionado ao trabalho, a questão de lidar com os seus colaboradores, com a sua família em casa, se tem home office ou não, né? As pessoas se avaliarem como elas estão lidando com essa adversidade, né? E a partir daí montar um autoconhecimento, fazer planos de crescimento, trabalhar com otimismo, né? A vida, viver é resolver problemas, Isso. né? E apesar disso, viver é bom, né? Então não se deixar abater. A resiliência é um termo que tem sido muito usado, né? Que significa eu ter uma elasticidade, quer dizer, eu posso viver situações bem ruins e depois eu poder me recompor, né? Eu voltar ao meu estado anterior. Então isso vai acontecer com pessoas, com instituições, né? Com empresas, isso vai acontecer, né? É mais ou menos por aí. Bom, Isso. obrigada, Ediane, muito obrigada. E assim que eu sempre digo que a gente sempre tem que ver o lado bom das coisas, Isso aí. né? Nem tudo é ruim, né? A gente tem que sempre ver o lado bom para dar um incentivo para a gente continuar. Isso aí, viver com otimismo. Isso. Verdade, Cláudia. Ai. Fico à disposição, né? Se alguém precisar, pode me encontrar através das redes sociais. Eu tenho meus contatos também na internet. Sou muito aberta para responder perguntas. Ai, Fico à disposição. Muito obrigada. Obrigada a É você. joia. E, gente, muito obrigada. Espero que vocês aproveitem, se cuidem, se autoanalisem, né? E quando precisar ajuda, procurem, né? Isso mesmo. Um beijo a todos.